Olá, meus irmãos. É com grande alegria que a gente envia agora mais um áudio, uma partilha, em preparação para a nossa Quaresma de São Miguel. No áudio passado, nós partilhávamos sobre toda a inspiração para esse momento, que a comunidade está mais do que convidada em viver, em participar. Podemos até dizer que está convocada por Deus, Então depois vocês já viram também um vídeo da moderação geral da comunidade, da Gisele. E amanhã, dia 15 de agosto, nós efetivamente vamos começar a Quaresma de São Miguel, com todos os direcionamentos, vivências, textos, orações, Mas aqui vai um áudio como uma sequência daquele primeiro áudio, onde nós partilhávamos sobre a inspiração dessa experiência, Como eu dizia para vocês naquele áudio, o Conselho Geral tem partilhado com muitas pessoas. E depois daquele áudio aumentou ainda mais o número de partilhas, graças a Deus. E muitos jovens, muitos membros da comunidade estão trazendo muitas confirmações para esse momento. É algo que inclusive nos surpreende, a forma extraordinária da graça e da vontade de Deus para que todos nós vivamos esse momento. E de fato o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que fala com o conselho é o Espírito que fala com aquele filho da luz, com aquele discípulo vocacional, com aquele postulante, com aquele vocacionado, com aquele membro do aprofundamento, com aquele membro do acolhida, do grupo obra, enfim. Então, aqui a gente vê que realmente é o Espírito Santo de Deus quem está falando conosco. Em uma dessas partilhas, a gente percebeu a confirmação de uma palavra que vinha muito forte: reconciliação. Reconciliação. Um grupo de pessoas da Obra Lumen partilhou insistentemente sobre essa palavra. Isso foi nos inquietando, e é sobre isso que nós gostaríamos de partilhar nesse áudio. Esse tempo de Quaresma de São Miguel, ele significa também um tempo muito forte de reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com os planos de Deus, reconciliação com a vontade de Deus, com os desígnios de Deus, reconciliação com a vontade de Deus, com aquilo que Ele deseja para nós, reconciliação consigo mesmo, reconciliação com o nosso eu ideal, aquilo que nós fomos criados por Deus para ser e viver, reconciliação com a comunidade, com os nossos irmãos, com a nossa missão, com o nosso tempo vocacional, com os nossos estágios de formação, com o nosso grupo de oração, com a nossa vida comunitária, com a nossa vida fraterna, com os nossos líderes, com os nossos coordenadores, com os nossos irmãos, com as casas de acolhimento, enfim. Porque a gente percebe que a pandemia, ela, através do vírus da indiferença, ela traz sequelas, na nossa vida, na nossa caminhada. E uma delas, mais grave, é a amnésia. Nós esquecemos quem nós somos, esquecemos de onde vimos, esquecemos para onde iremos, esquecemos a nossa verdadeira identidade. Portanto, é tempo de reconciliação conosco mesmos. E essa reconciliação, ela significa uma purificação. Uma grande purificação comunitária e uma grande purificação pessoal. E aqui a gente relembra a palavra reconstrução. Quantas confirmações também com essa palavra. O Conselho já tinha ela muito forte no coração, quando o setor de comunidade vocacionado, naquela terça-feira, propôs um encontro exatamente com esse nome: Francisco reconstrói a minha igreja. A gente vê, mais uma vez, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que fala com você, é o mesmo Espírito que fala comigo e com outro irmão da comunidade, não é? Então Deus está falando. É tempo de reconstrução, é tempo de um novo alicerce, uma nova pedra angular. É tempo de fato, Jesus abandonado ser o centro desta obra, ser a mola propulsora, ser aquele alicerce, a pedra que os pedreiros rejeitaram, que os pedreiros rejeitavam, que os engenheiros rejeitavam, que os arquitetos rejeitavam, que os serventes rejeitavam, se torna de fato, verdadeiramente, profundamente, a pedra angular. É sobre esta pedra angular que esta nova obra precisa ser reconstruída. Uma nova obra com a nova essência, com um novo ardor, com a nova parresia,
com os grupos em saída, com a evangelização em saída e com tudo aquilo que a gente já consegue sentir e perceber. Mas a reconstrução comunitária, meus irmãos, ela perpassa pela reconstrução pessoal. Ela perpassa pela reconstrução pessoal. E aqui nós trazemos mais uma vez a palavra reconciliação. Nós gostaríamos de convidar toda a comunidade a, no máximo, até a primeira semana da Quaresma, viver o sacramento da reconciliação, a confissão. Depois que os nossos pecados são perdoados, que as nossas culpas são apagadas, de uma forma comunitária, porque de uma forma pessoal todos estaremos vivendo esta grande reconciliação, nós poderemos, durante toda a Quaresma de São Miguel, viver a purificação das consequências desses nossos pecados pessoais e comunitários. Então nós podemos viver a purificação da pena, das consequências desses pecados e dessas omissões pessoais e comunitárias, através dos jejuns, através das mortificações, através dos sacrifícios, através da caridade, através da oração, através de tudo aquilo que nós vamos viver durante esta Quaresma de São Miguel. Então, para agora, para hoje, nós gostaríamos de convidá-la a se preparar para uma maravilhosa confissão, para uma maravilhosa reconciliação. Portanto, nós te convidamos a rezar os mistérios dolorosos do Santo Terço. Se você quiser rezar o rosário, melhor ainda, mas contemplando os mistérios dolorosos do Santo Terço, você deve fazer uma profunda reflexão e anotar todos os seus pecados, as suas misérias, as suas fraquezas. Você pode fazer esse terço em jejum, num grande mergulho, num grande momento de penitência, onde você deve explorar de uma forma muito forte o sincero arrependimento e o sincero propósito de mudança. Talvez até mesmo tentar relembrar pecados omitidos em confissões passadas. Talvez confissões que naquele dia você não tinha um sincero arrependimento. Você se confessava de uma forma automática, então aquela confissão não foi válida. A confissão só é válida se houver um sincero arrependimento e um sincero e profundo propósito de mudança. Se você se confessa apenas automaticamente porque você quer estar limpo do pecado, mas você não está profundamente arrependido, decidido em não mais cometer aquele pecado, infelizmente ou felizmente, a sua confissão ela não foi válida. Então você pode talvez fazer aquela grande recapitulação, dos seus pecados, das suas culpas, das suas misérias, das suas omissões, ao longo da sua história. Como se fosse realmente ali para passar aquela régua, em tudo aquilo que ficou, em todos os pecados, mas trabalhando o sincero arrependimento, trabalhando o sincero propósito de mudança. Então você vai lembrando das murmurações, você vai lembrando das fofocas, você vai lembrando do pecado da língua, você vai lembrando da sua castidade, da afetividade, da sexualidade, você vai lembrando das inimizades, você vai lembrando de todas as suas omissões diante do que Deus já lhe chamou e lhe chama a viver. Você vai lembrando da maledicência, de palavras maldosas, dos julgamentos. Você vai lembrando. Deixa o Espírito Santo te mostrar, te revelar. Deixa a Virgem Maria trazer tudo à tona e você vai escrevendo. Esse tempo é um tempo muito necessário que toda a nossa comunidade venha abraçar a cruz. A intensidade e a profundidade que você abraça a cruz será a intensidade e a profundidade que você experimentará a alegria da ressurreição, desse novo tempo que há de vir.
Abraçar a cruz significa nunca escolher o caminho mais fácil, mas sempre escolher o mais difícil, né? Quando você pensa em julgar alguém, você silenciar. Quando você pensa em murmurar, silenciar. Quando você pensa em fofocar, silenciar. Quando você pensa em consentir pensamentos maliciosos, você lutar contra esses pensamentos. Quando você pensa no bem-estar e na tranquilidade, não participar de um grupo online, porque não é agradável, porque você não sente prazer em participar do seu grupo online. Você diz, quando voltar para o presencial eu vou participar. Mas aí é que tá. Você vai ter perdido a graça de abraçar a cruz. Então você também vai perder a graça da ressurreição. Quando você tem uma quaresma pascual, se preparando para a Páscoa, é claro que o domingo da ressurreição ele vai ser exatamente proporcional à intensidade e à profundidade que você viveu aquela quaresma para se preparar para aquele momento. Então esse tempo que está sendo profetizado para a nossa comunidade de uma reconstrução, de um tempo de ressurreição, de um tempo de esperança, de uma nova obra sobre novos alicerces, será exatamente proporcional a como a nossa comunidade vai viver essa quaresma de São Miguel. Esse tempo de sempre abraçar a cruz, de sempre não optar pelo caminho mais fácil, da omissão. Eu prefiro descansar, eu prefiro não fazer, eu prefiro não evangelizar, eu prefiro me omitir quanto ao chamado da evangelização dos jovens, eu prefiro me omitir quanto ao chamado da evangelização das famílias, eu prefiro me omitir quanto à minha sincera vivência da comunhão de bens, eu prefiro me omitir quanto à evangelização ser feliz, eu prefiro me omitir quanto à minha vida comunitária, a experiência com Jesus abandonado. Vejam, abraçar a cruz nesse momento será fundamental, né? Por isso que nós vamos começar a partir da confissão, nós vamos começar a partir da reconciliação. Nessa primeira semana, se for possível ainda nesse final de semana, você viver o sacramento da reconciliação, melhor ainda. Se não for possível, entre hoje e amanhã, viva o sacramento da reconciliação, da confissão, se confesse com o sacerdote até no máximo, a próxima sexta-feira. E assim a gente vai conseguir viver comunitariamente um maravilhoso tempo de graça, tempo de conversão, tempo que nós vamos enfrentar a cruz, vamos enfrentar a tempestade, para nós podermos viver com muita alegria, com muita esperança, um novo tempo que se aproxima na nossa comunidade. Tá bom? Muito obrigado por ouvir, muito obrigado por acolher, muito obrigado por viver e propagar para toda a comunidade essa graça de Deus. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.